E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos, hein? Espero que estejam vivendo um momento excelente. Se não estão, sinceramente, sei que breve vão estar, se Deus quiser. Minha oração para vocês segue sendo a mesma. Que Deus proteja, abençoe e oriente cada um de vocês. Hoje no vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre esse Ceará e São Paulo. O Ceará vai jogar fora de casa contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e tem retornos importantes para essa partida. Vai ter a defesa titular toda à disposição novamente do técnico Léo Condé. São 3 retornos só na defesa. A gente vai conversar sobre isso. Tem também retorno no meio-campo e a possibilidade do Léo mudar no setor ofensivo, porque dificilmente ele vai ter o Pedro Raul para essa partida, ainda não está 100% descartado, mas sem contar com o Ailon, quem será o centroavante titular para esse confronto? A gente fala também da programação do Ceará, da viagem até São Paulo, aliás, uma viagem onde o Ceará vai fazer 2 jogos fora, volta só para enfrentar o Santos daqui a 3 rodadas. Eu conto tudo isso aqui no vídeo, a gente conversa bastante sobre isso. É hora de você deixar o seu like, você já sabe os nossos assuntos. Se você gosta dos nossos vídeos, está na hora da sua aprovação. Deixe o like, ele é extremamente importante para nós. Então, é a sua forma de dizer para a plataforma: aprova esse vídeo, pode passá-lo para outras pessoas. Se você também quer compartilhar o nosso vídeo, eu quero instar a fazer. Se você tem aquele grupo de torcedores do Ceará, deixa o nosso vídeo por lá. Se o grupo que você participa é do trabalho, é da escola, é da faculdade, é de amigos, é do bairro, certamente a maioria tem torcedores do Ceará. Então você também pode compartilhar o nosso vídeo. Tem o botão compartilhar aqui abaixo, e aí você clica nele, vai lá e compartilha o nosso vídeo com seus amigos, com suas amigas, com a galera que também pode curtir demais as notícias do Vozão. E se você ainda não é inscrito no canal, eu quero instar a fazer a sua inscrição. Basta você ir aqui abaixo na descrição do vídeo. O primeiro link te leva diretamente para a página principal. Lá aparece inscreva-se, você clica e no mesmo momento vira um inscrito. E aí basta ir para o sininho, você clica no sininho, ativa todas as notificações e toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificado e vai poder participar conosco aqui, acompanhando as nossas notícias, comentando. Também quero instá-los a fazer os comentários. E gostando do nosso vídeo, você também pode utilizar os seus pontos para dar um hype. Olha, dá um hype no nosso vídeo para jogá-lo para cima, para que mais e mais pessoas tenham acesso aos nossos vídeos e possam ficar muito bem informados com as notícias do Ceará. Agora eu quero ter um papo sério com você. A indicação do nosso especialista elétrico. Você está com um probleminha elétrico na sua casa? Tem aquela luz que não acende, tem aquele interruptor que você toca nele e vê que ele está com um problema, ou então aquela tomada, não serve mais para nada, né? Você vai lá, liga o ventilador na tomada, vai carregar seu celular, não carrega absolutamente nada. Olha, o nosso especialista elétrico vai resolver esse seu problema. Basta entrar em contato com ele, marcar um horário, ele vai sem compromisso, diz para você o que é que está faltando, qual o problema e resolve o problema para você com 100% de garantia. Se você também está construindo ou reformando, fazendo aquele novo quarto, um banheiro, uma sala, ampliando os compartimentos do seu imóvel, você vai precisar de um especialista elétrico para deixar tudo do ponto de vista elétrico. Com coisas elétricas não se brinca. O especialista elétrico resolve tudo para você. Faça o contato com ele. Ele atende em toda a região metropolitana de Fortaleza. Agora, amigos e amigas, vamos a uma mensagem de Primos Motopeças e quando voltarmos, a gente vai conversar sobre os nossos assuntos aqui.
Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. O Ceará enfrenta o São Paulo, é só na segunda-feira, quer dizer, tem a rodada toda, né? Sábado, domingo, segunda-feira, fechando a rodada às 8 da noite, o Ceará enfrenta a equipe do São Paulo. Nesse jogo, o técnico Léo Condé vai contar com retornos importantes. Vocês lembram que na partida contra o Bahia, o Ceará estava no time principal sem 5 titulares. Desses 5, 4 deles retornam, e eu acredito, sinceramente, que se fosse eu faria isso, que eles voltam diretamente para o time titular. Quem são eles? O zagueiro Marcos Vitor, os laterais Fabiano e Matheus Bahia e o volante Richardson. Vou explicar para vocês a situação deles. O Marcos Vitor e o Matheus Bahia tinham um problema de não poder enfrentar o Bahia, porque eles foram emprestados ao Ceará sem ônus, o Ceará não pagou pelo empréstimo deles, e convencionou-se no futebol brasileiro que quando você empresta sem ônus, os jogadores não te enfrentam, não podem enfrentar o seu time. Então, o Marcos Vitor e o Matheus Bahia não poderiam enfrentar o Bahia. O lateral direito Fabiano e o volante Richardson tinham completado a série de 3 cartões amarelos naquela partida contra o Vasco. Eles receberam cartão, era o terceiro da série, aí eles ficaram fora. Então foram 4 jogadores que não podiam enfrentar a equipe do Bahia. E esses 4 podem voltar agora. Quem não podia enfrentar o Bahia, obviamente pode enfrentar o São Paulo. E quem estava suspenso já cumpriu e pode enfrentar o São Paulo. Ótima notícia, porque o Condé tem de volta a sua defesa titular. Eu entendo aqui que o Rafael Ramos não deixou a desejar, fez uma boa partida, mas o Fabiano hoje é o titular da lateral direita. Também acho que o Marlon fez uma boa partida, mas hoje o Marcos Vitor está numa fase onde ele é o titular da zaga, no meu ponto de vista. E na lateral esquerda, também acho que não foi uma partida ruim do Nicolas, mas o Matheus Bahia é superior tecnicamente, o momento dele no Ceará é excelente, é até difícil você encontrar alguém que substitua o Matheus Bahia, é um dos melhores jogadores hoje do elenco do Ceará, então volta à lateral esquerda, são 3 retornos só no sistema defensivo, e o Richardson voltando ao meio campo, e até gosto muito quando passa esse período, assim, uma semana sem jogar, e o Richardson volta, porque ele volta com todo o gás, ele é aquele jogador que faz a área muito bem com a bola, faz uma boa proteção, faz uma boa marcação, ele toma os cartões, é verdade, até por isso estava suspenso, mas ele também, muitas vezes, toma essa bola e acaba dando a Lourenço, a Dieguinho, a condição de puxar ali um ataque importante, um contra-ataque interessante para a equipe do Ceará. Então, é muito legal você ter esse tipo de jogador à disposição. Então, o Richardson também reforça o meio-campo, que pode ter um outro reforço, não acredito para começar a partida, eu começaria com o trio que tem sido titular, Dieguinho, Richardson e Lourenço. Fernando Sobral jogou muito bem na última partida, mas para mim fica como uma boa opção no banco de reservas. Contudo, além desses retornos dos 4 titulares, o Ceará também volta a ter o Mugni, que fez um trabalho de transição, iniciou a semana ainda com essa questão da transição, mas já foi liberado, treina normalmente com o grupo e está à disposição do Condé. Se não for titular, vai ser um reserva, vai ser mais uma opção. Além deles, o Rodriguinho foi expulso contra o Vasco, também cumpriu suspensão na última partida. É outro jogador que está à disposição para ficar como uma opção no banco de reservas. Então, são muitos fatores aí positivos da equipe do Ceará com o retorno de todos esses atletas ficando à disposição. O Ceará vai enfrentar o São Paulo e é bom realmente ter esses retornos, é bom ter a força máxima possível neste momento, porque nunca foi fácil enfrentar o São Paulo lá. Eu lembro que estava transmitido, inclusive eu fiz esse jogo, um trabalho para a rede Band News. A Band News tem no Ceará, que o Futebolês é a equipe esportiva do Sistema Jangadeiro que faz os jogos para a Band News, mas tem em nível nacional, e nesse dia eu fui emprestado para a Nacional para fazer
uma partida pela Copa do Brasil em 2015 entre Ceará e São Paulo. São Paulo e Ceará, o jogo em São Paulo. E ali o Ceará venceu com 2 gols do Rafael Costa. Eu lembro que o Ceará inclusive fez o 2-0 e o Alexandre Pato foi quem fez o gol da equipe do São Paulo. Essa é a única vitória do Ceará contra o São Paulo como visitante. E foi na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro foram 11 jogos, o São Paulo como mandante, o Ceará como visitante. O São Paulo venceu 8 e houve 3 empates. O Ceará não conseguiu ainda vencer a equipe do São Paulo jogando lá, jogando no Morumbi, antigo Morumbi, ou seja, com mando de campo da equipe do São Paulo. E o Paulo Baia falou sobre isso, porque o Ceará tem a oportunidade de quebrar esse. O Paulo Baia concedeu entrevista coletiva e eu perguntei sobre essa questão do tabu que tem entre São Paulo e Ceará, Ceará e São Paulo, mas com o jogo mandante pela equipe paulista, ou seja, com o São Paulo como mandante. Então, a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, né, contra o São Paulo, uma equipe bem qualificada, vem numa crescente aí, numa evolução, uma fase muito boa com a nova chegada do treinador. Mas nossa equipe também é uma equipe muito bem qualificada, né? Sabemos da qualidade que tem nossa equipe, da força que tem nosso grupo. Então vamos para São Paulo para fazer um grande jogo, né? E se Deus quiser a gente sair com um resultado positivo e quebrar esse tabu aí. É isso mesmo, né? Se tabu é feito para ser quebrado, tem um momento que ele é quebrado. Quem sabe não acontece nesta segunda-feira, quando o Ceará vai enfrentar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, o Ceará já venceu o São Paulo. Aqui, o Ceará nunca venceu o São Paulo, com o São Paulo sendo o mandante da partida. E aí, o Paulo Baia entende que tabu é possível ser quebrado. Eu também entendo e acho que isso é possível sim. O Paulo Baia vai ganhando a titularidade na equipe do Ceará. Eu ainda não vi assim nenhum torcedor que tenha pensado, olha, o Paulo Baia é titular mesmo. Sempre há uma interrogação. Tenho visto também as pessoas que comentam sobre futebol, no futebolês mesmo, o Renato e o Caio não estão assim com muita convicção de que ele deva ser o titular. Não fez, acho não, ele ainda não fez nenhum gol, não foi um jogador importante ali em nenhum momento de vitória do Ceará, mas assim, pelo que eu vejo em campo hoje, para o lado esquerdo, seriam as outras opções, o Pedro Henrique, o Fernandinho, o Ailon mais por uma questão tática, né? Não é muito um ponta, mas poderia jogar ali para em alguns momentos virar um segundo atacante. Eu entendo que pelo que os outros não fizeram e pelo pouco que o Paulo Baia já fez, que eu manteria o Paulo Baia. Eu acho que ele é tecnicamente melhor e eu acho que ele aciona melhor o centroavante, e aí uma pena nesse último jogo. Em casa, o Paulo Baia teve algumas oportunidades no lado de campo, não ter o Pedro Raul para acionar na área, e eu acredito que ele merece mais oportunidades e que ele tem até uma melhor finalização do que esses outros atacantes de lado que eu citei. Então, eu acredito que é uma questão mesmo do Ceará para que o Paulo Baia possa mostrar mais futebol. Uma questão do time, de ter mais ataques, de ter mais contra-ataques, de ter mais oportunidades. A minha opinião, hoje, olhando para os atacantes que o Ceará tem, o Paulo Baia seria realmente o titular do lado de campo. Agora, uma dúvida que eu tinha, e tirei com ele nessa coletiva, foi em relação a ter que marcar. Porque no time do Léo Condé, tem um Galeano pelo lado direito e o Condé quer achar outro jogador que possa fazer a mesma coisa do lado esquerdo, ou seja, marcar como se fosse um lateral, atacar como se fosse um atacante. E o Paulo Baia acredita que isso não é problema para ele. Cara, isso é algo que eu já vinha fazendo, né? Ano passado eu fiz bastante, né? Com a sequência de jogos. Eu acho que no começo, assim que eu cheguei aqui no clube, o que mais me atrapalhou em questão disso foi
a minutagem, né? A sequência. No clube anterior não tive sequência, então até pegar o ritmo de jogo, até pegar o ritmo fisicamente, né, de todos, isso foi o que mais me dificultou. Então jogo a jogo aí, treino a treino, a gente vai se adaptando ainda mais, e isso é algo que, no meu ponto de vista, é algo que eu consigo fazer com muita facilidade. E espero que ele consiga fazer mesmo, porque eu acho que ofensivamente o Paulo Baier ainda vai dar muitos frutos, ainda vai ser muito importante para a equipe do Ceará. Eu vejo capacidade técnica nele, eu vejo técnica nele, e eu vejo o Pedro Raul, quando voltar, tendo um parceiro para não só cruzar a bola para ele se matar, tentar cabecear ou chutar na área, mas para colocar a bola em condição dele fazer os gols na área adversária. Percebo que o Paulo Baier tem essa característica, tem essa técnica apurada, que pode casar muito bem com as virtudes do Pedro Raul, mas precisa, óbvio, o Pedro Raul voltar. E é isso que a gente vai conversar agora, porque hoje o Ceará não conta com o Ailon, que está suspenso. E o Ailon já foi substituto do Pedro Raul, que na última semana sentiu dores no quadril. O departamento médico avaliou e realmente existia uma lesão em um músculo do quadril, e o Pedro Raul iniciou o tratamento, não pôde enfrentar a equipe do Bahia. Uma pena, foi bem negativo para a equipe do Ceará. Vejam só quantas oportunidades poderiam ter sido geradas com o Pedro Raul na área. Infelizmente, o Pedro Raul ficou fora dessa partida. Então, vamos pensar aqui. Não tem o Pedro Raul, não tem o Ailon. Quem será o centroavante? Primeiro, a gente tem que abrir um parêntese. O Pedro Raul não está 100% descartado para a partida da segunda-feira. Eu acredito que ele não vá, mas ele não está 100% descartado. O Ceará tem a possibilidade de mandá-lo para o jogo contra o Vitória, em Salvador, quinta-feira que vem, ou, se ele ainda não estiver ok, para a partida contra o Santos, esse final de semana agora não, no seguinte, no domingo, quando o Ceará volta a jogar no Castelão, naquele jogo de domingo às 8h30 da noite. Então, é isso. Tem essas possibilidades para o Pedro Raul, mas ele, por enquanto, não está descartado desse jogo contra o São Paulo. Se ficar fora, o que é a tendência mais natural, o técnico Léo Condé conta com 3 opções. Quais são as opções? O Pedro Henrique, que entrou no lugar do Ailon no segundo tempo da partida contra o Bahia. O Guilherme, que é um atleta da base, que também joga por ali, jogou na base como centroavante e foi relacionado para a última partida. E o Luca. O Luca foi contratado para ser centroavante. Ele não chegou ainda a jogar, ele ainda não foi colocado pelo Condé, já foi relacionado, mas ainda não fez a sua estreia na equipe do Ceará, mas a contratação dele foi para ser uma opção ao Pedro Raul. Então tem essas 3 opções, o Pedro Henrique, o Guilherme e o Luca. Deixem nos comentários quem vocês preferem, né? Se não tiver o Pedro Raul, que se tiver o Pedro Raul, eu tenho certeza que nós pensamos a mesma coisa, o Pedro Raul precisa jogar. Mas se o Pedro Raul não estiver em campo, vocês preferem o Pedro Henrique, o Guilherme ou o Luca para jogar diante do São Paulo? São coisas que o Condé deve definir neste final de semana aí que vem. Eu acho o seguinte, eu penso o seguinte, estou tentando pensar com a cabeça do Léo Condé. Pensando com o que a gente conhece do Léo Condé, acredito que vai ser o Pedro Henrique. Primeiro, quando o Ailon teve que sair, Pedro Henrique, Guilherme e Luca estavam no banco e o escolhido foi o Pedro Henrique. Então isso já mostra que há uma preferência para um jogador que o Léo conhece mais, que ele viu mais jogar nessa temporada. Então, acredito que por conta disso, a tendência é que seja mesmo o Pedro Henrique. Mas, claro, os treinos da semana podem mostrar uma outra coisa. O técnico tem a condição de, na semana, testar outras, né, testar novas possibilidades. Então, pode ser que haja uma mudança relacionada ao trabalho da semana. Acho que larga muito na frente o Pedro Henrique para ser o titular. O Guilherme não foi tão utilizado assim, chegou a ser utilizado em algumas partidas, mas depois, talvez até
por ele ter que ir para a base, para alguns jogos, foi campeão da Copa do Nordeste Sub-20, essa questão atrapalhou ele a participar de tantos treinos, e isso atrapalha do Condé fazer um juízo de valor sobre o atleta. E o Luca, que foi contratado recentemente, também trabalhou pouco no clube, já está há algum tempo sim, desde o fechamento da janela nacional de transferências, mas é uma questão muito do Léo Condé, o quanto ele avaliou, o quanto ele já trabalhou, o quanto dá para ele ter o seu juízo de quem é o Luca e de quando, de como pode utilizar esse centroavante. Então fica essa minha dúvida aí para saber se o Condé utilizaria um outro jogador. Fico imaginando que o Pedro Henrique é o mais cotado para ser titular se o Pedro Raul não puder voltar, porque volto a dizer, seria o Ailon mais uma vez, eu não tenho dúvidas, mas o Ailon está suspenso, completou a série de 3 cartões amarelos. Então deixem aí no seu comentário o que você preferia, Luca, Guilherme, Pedro Henrique, quem seria, no seu ponto de vista, o substituto do Pedro Raul, claro, se ele não tiver condição para jogar na segunda-feira diante do São Paulo. No restante dessa semana eu vou avaliar algumas informações sobre o time, sobre treinamentos, e a gente conversa de novo num outro vídeo falando de como deve ser o Ceará para enfrentar o São Paulo e as demais informações que a gente conseguir colher nessa semana do Ceará Sporting Clube. Está na hora de você deixar o seu like é a sua aprovação ao nosso vídeo. Se você assistiu o vídeo até agora, certamente gostou do nosso vídeo, então vai lá, deixa o like, o joinha, o gostei, o legalzinho, o ok. Na verdade, como eu digo, é a sua aprovação ao nosso vídeo. Eu agradeço demais. Não deixe de compartilhar o nosso vídeo, aquele grupo de WhatsApp, grupo de amigos, maioria certamente torcedores do Ceará. Você deixa o seu compartilhamento para que outros também possam acompanhar aqui as nossas informações. O seu hype também é importante, hein? É algo novo da plataforma, você vai lá, clica no hype e vai saber se tem pontos. Se tiver pontos, gaste alguns pontinhos com a gente. Hypar o vídeo, é jogar ele para cima, é dar a oportunidade de mais pessoas acompanharem o nosso trabalho. Eu agradeço demais também pelo seu hype. E se você ainda não é inscrito no canal, está na hora, chegou a hora de você fazer a sua inscrição. Aqui abaixo você vai na descrição do vídeo, o primeiro link vai direto para a página principal do canal. Chegando lá, tem lá inscreva-se. Você clica no inscreva-se e vira na mesma hora um inscrito. E como inscrito, você vai no sininho, ativa todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, você será notificado pela plataforma e vai poder acompanhar o nosso trabalho quando quiser. Meu convite é para que você acompanhe-nos todo dia no Futebolês. Todo dia tem Futebolês na TV Jangadeiro, às 11 da manhã no 12.1, e todo dia tem Futebolês na Jangadeiro Band News FM em 101,7. Os 2 programas lá no YouTube, 11 da manhã na TV, 5 da tarde no rádio, mas o YouTube você vai no canal do Futebolês e também pode acompanhar tudinho por lá. Agradeço muito, amigo e amiga, por você acompanhar o nosso vídeo, por estar conosco aqui. O nosso compromisso segue vivo. Se Deus quiser, voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!